You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria de ler uma passagem com vocês no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 17, do verso 17 até o verso 28. Uma passagem um pouquinho grande, mas que eu peço a sua paciência. O título diz: O pedido dos filhos de Zebedeu. Essa passagem está inserida em Mateus, em Marcos e em Lucas. Nós vamos ler o que diz Mateus. Está escrito: E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e, no caminho, disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Graças a Deus pela sua palavra. Eu quero falar hoje sobre a falta de sintonia para com Deus, para com Jesus, para com o divino, dessintonizados de Jesus. Esse é o tema que eu quero trazer para vocês hoje. Porque comunicação é tudo. Já dizia alguém no passado: comunicação ou informação é poder. E para que você possa passar a sua mensagem, você precisa comunicá-la bem. Porque quando você não comunica bem, pode ser que o seu conteúdo seja um conteúdo até relevante, até importante para que se diga, mas se você não trabalha o meio de comunicação, a comunicação se perde no caminho. Eu conheço pessoas, de vez em quando a gente vai em alguns lugares e percebe pessoas que não conseguem se comunicar, não conseguem dizer a que veio, não conseguem passar a mensagem. Mas eu não acredito que esse seja o caso de Jesus. Eu acredito que Jesus foi, aqui na Terra, um grande comunicador. Ele falava as verdades do seu Pai e as pessoas sempre tinham a impressão, uma boa impressão a respeito dele. Não só por causa
dos milagres que ele fazia, mas também por causa do ensino que ele falava. E o que se dizia de Jesus é que ele não ensinava como os escribas e como os doutores e mestres da lei. Ele ensinava com graça, ele ensinava com verdade. Jesus falava a língua do povo, Jesus falava palavras simples. Jesus não usava de clichês, não usava de erudição para falar. Ele falava do campo, ele falava das aves, ele falava da semente, e ele era entendido por todos no seu discurso, por conta da maneira simples de falar. Jesus falava sobre coisas profundas, mas nem sempre ele era entendido. Não por causa do comunicador, mas por conta do ouvinte. Porque quando se trata do povo, nós podemos até antever e falar que talvez o povo tivesse a sua dificuldade de falar, de ouvir as verdades do reino, por não conhecer intimamente as Escrituras, por não ter intimidade com Deus. Mas aqui nós estamos falando dos discípulos. E Jesus, no caminho para Jerusalém, ele está dizendo: nós vamos para Jerusalém, quando nós chegarmos lá, o Filho do Homem, ele falando dele mesmo na terceira pessoa, Filho do Homem era o título que ele mais gostava, a referir-se a si mesmo. O Filho do Homem será entregue às autoridades, ele será entregue ao príncipe dos sacerdotes e aos escribas, e eles vão condená-lo à morte. O Filho do Homem será torturado, o Filho do Homem será açoitado, o Filho do Homem será crucificado. A pena de morte máxima dentro do Império Romano era a pena de morte por crucificação. Era a pena de morte reservada aos mais vis criminosos da época. Mas Jesus termina a sua fala, a sua mensagem, o seu discurso com uma palavra de ânimo. Jesus diz: mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ele quem? O Filho do Homem. Ele está falando dele mesmo. Então eu pergunto, por que os discípulos tiveram dificuldade de entender e compreender essa mensagem? Não tem palavras difíceis aqui. É claro que Jesus às vezes fala na terceira pessoa, mas esse título Filho do Homem, os discípulos já estavam acostumados a ouvir Jesus a se referir a si mesmo como Filho do Homem. Então não cabe aqui um discurso de que será que Jesus está falando de si mesmo ou de outra pessoa. Não cabe esse discurso. O que eu entendo aqui é que Jesus estava falando de manga e eles estavam entendendo abacaxi. O que eu entendo aqui é que o discurso de Jesus não é compreendido. Mais uma vez eu digo, não por falha do comunicador, mas por falha dos ouvintes. E por que eu digo isso? Por duas situações, por duas circunstâncias bem básicas. A primeira é de que nós temos dificuldade de ouvir a verdade. Muitas vezes nós queremos mascarar a verdade. Muitas vezes nós pegamos a verdade e falamos: esse para quem está à minha esquerda ou à minha direita, não é para mim. Os discípulos não queriam ouvir de que o seu Messias iria ser morto. E principalmente que esse Messias, tão aguardado, tão esperado, em que a plenitude do tempo lhes trouxe, ele seria entregue, ele seria maltratado, açoitado, amando das autoridades religiosas de Israel. Ora, não eram elas que deviam ser as primeiras a reconhecerem a messiandade de Cristo? Reconhecerem Jesus como Messias? O Antigo Testamento não profetizou que o Messias viria? Não foram tantas as profecias cumpridas na vida de Cristo?
mas eles não se atentaram para isso. Então, na cabeça dos discípulos, eles pensavam assim: não é possível que depois de tanto esperar o Messias, a religião, os sacerdotes, logo os sacerdotes, vão mandar crucificá-lo. Eu me recuso a acreditar nisso. Esse é um dos motivos, a dificuldade que eles tinham de escutar a verdade. Mas aí chega, como se não bastasse isso, chega a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João. E ela chega para Jesus com uma solicitação, com um pedido, com um requerimento. Mestre, eu quero que você faça aquilo que eu vou pedir. Chega com um pedido para ele. Jesus tinha acabado de falar que ia morrer. E ela fala: eu tenho um pedido. E Jesus diz: que queres? Em outro evangelho, acho que em Lucas, ele fala: o que você quer que eu te faça? Aí a gente imagina que vai ser um pedido espiritual, um pedido de, não sei, né? Mas ela está pensando em outra coisa. Eu quero que os meus 2 filhos, Tiagão e Joãozinho, já que nós estamos falando aqui de Tiago maior e de João, o caçulinha dos discípulos, se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. O outro motivo da dessintonia com Jesus, o primeiro é não querer ouvir a verdade. O segundo é de que Jesus está falando sobre coisas muito profundas e os seus ouvintes estão pensando de uma maneira muito rasa. Jesus fala com uma profundidade de uma piscina olímpica e as pessoas que lhe ouvem têm a profundidade de uma poça d'água. Jesus está falando sobre ser entregue como cordeiro pascal para o mundo, para reconciliar o homem para com Deus. Quem lhe ouve está pensando, quando Jesus subir ao trono, quem é que vai sentar à direita e quem é que vai sentar à esquerda? Quem vai ser o seu braço direito e quem vai ser o seu braço esquerdo? Jesus está falando de sacrifício. Os ouvintes estão escutando e entendendo posição. Jesus fala espiritualmente. Os seus ouvintes escutam carnalmente, materialmente. Eles estão pensando apenas no lado humano. Pensavam instintivamente. E Jesus diz para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem pedir. Será que vocês têm condição de beber o cálice que eu vou beber? De ser batizado no batismo que eu serei batizado? E eles disseram: sim, nós temos. Não sabiam o que falavam. Jesus disse: vocês vão beber o cálice sim. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim, mas cabe ao Pai escolher aqueles a quem Ele já preparou. E quando os outros 10 discípulos ouvem essa papagaiada toda, eles ficam revoltados. Não porque eles pensavam de uma forma diferente espiritualmente, não. Eles pensavam igual. Eles disseram: por que vocês e não nós? Por que João e Tiago e não Judas, Pedro, Mateus, Bartolomeu ou qualquer um dos outros? Nós merecemos tanto quanto vocês. Nós também queremos posição. Nós também queremos uma vaguinha aí. Dá um jeitinho aí, Jesus.
Mas Jesus não veio para dar jeitinho, Jesus veio para salvar a humanidade através da sua morte vicária na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus tem que chamar a atenção de todos, tem que chamar eles para si, para ali tentar explicar. Acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu acho que eu vou ter que desenhar para vocês. Porque o mundo lhe pensa assim, a lei da selva é essa, o maior come o menor. Essa é a lei da selva. É a lei do mais forte. Quem perde mais chora menos. O mundo é dos espertos, é assim que se pensa na sociedade atual e é assim que sempre se pensou desde a época de Jesus e até antes disso e hoje muito mais. O mundo é dos espertos. Eu vou andar pelo acostamento, eu vou furar fila, é o famoso jeitinho brasileiro. E Jesus precisa chamar todos e dizer: quem quer ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Eu vou ensinar para vocês que no reino de Deus os valores são invertidos. Os valores estão de ponta cabeça. Sim, de cabeça para baixo. Porque aquele que quer ser o maior no reino, ele precisa ser o menor. Aquele que quer ser servido, na verdade, ele precisa servir. Aquele que quer aparecer, na verdade, tem que ficar na moita. A coisa é ao contrário. Porque o que vale para a sociedade aqui é a roupa que você veste, é o anel no dedo que você usa, é o carro que você anda, o diploma que você tem e quantos seguidores você tem na rede. Agora, no mundo espiritual, funciona inversamente. No mundo espiritual, quem tem que aparecer é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. São eles que têm que aparecer na nossa vida. Importa que ele cresça e que eu diminua, disse João Batista. Essa é a lógica do reino. É assim que trabalha aqueles que vivem por esse reino. E os discípulos já estavam há 3 anos com Jesus e ainda não tinham percebido isso, ainda não tinham se atentado para isso, ainda não tinham dado atenção devida para isso. E Jesus tem que lhes dizer. E quando Jesus fala, ele não apenas fala, mas ele mostra pelo exemplo. O Filho do Homem, tratando de si mesmo na terceira pessoa novamente, não veio para ser servido, isso era uma verdade. Até lavar os pés dos discípulos, Jesus lavou. Cingiu-se de uma toalha, ajoelhou-se na frente de cada um deles e lavou-lhe os pés. Mas para servir e para dar a sua vida, olha que ponto, em resgate de muitos. Talvez esteja havendo um problema de comunicação entre você e Deus, um problema de sintonia. E eu quero agora que, sabe rádio antigo, que você procurava a modulação ali no botão e girava o botão, e quando a modulação não estava numa frequência correta, dava aquele chiado. Talvez a sua comunicação com Deus esteja assim, esteja provocando chiados. Eu quero girar o botão da sintonia para que a sua comunicação com Deus seja certeira, para que você entenda o que Ele está dizendo para você neste dia. O que importa no reino é que você escute o que Deus quer lhe dizer. Reino envolve sacrifício. Reino envolve morte do eu. Reino envolve você pegar a sua cruz de cada dia e seguir a Jesus. Reino envolve você servir aos seus irmãos e não ser servido por eles. Reino envolve tudo isso. Se você não entender isso, se você não compreender isso,
você terá problemas de comunicação com Deus. Mas se você entender, se você estiver em sintonia com o divino, você vai fazer a obra de Deus. Pode ser que você não seja reconhecido aqui na terra, mas eu te garanto que lá no céu, lá no mundo espiritual, seja céu ou seja inferno, você será reconhecido. Você será, de uma certa forma, visto, temido pelos demônios, admirado no mundo espiritual pelos anjos, como aquele que realmente está em sintonia de Deus e faz a sua verdadeira vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu final de semana. Fique com Deus. You called me out upon the waters, the great unknown, where fear